Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos aí dar continuidade a mais um estudo da série Em Missão com Deus. Aí nós vamos para a 7ª lição e nós vamos juntos nessa missão com o apóstolo João, o apóstolo a quem Jesus amava, era o mais próximo de Jesus, né? Pelo Evangelho, a gente entende que João era aquele que estava mais próximo, era o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele não amasse todos os outros, né? Amava da mesma maneira, mas João tinha uma intimidade talvez maior que os outros. E eu quero começar o nosso estudo da nossa EBD lendo uma parte das Escrituras que está lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9 ao 12. Você pode acompanhar comigo aí a leitura. E diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, para a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos começar a falar um pouco da história de João, pelo menos aquilo que a Bíblia nos relata, né, acerca da sua pessoa, bem como algumas pesquisas, né, nos mostram aí, relatos históricos nos mostram aí acerca do apóstolo João. Então, o João era um profundo pensador que refletia sobre as principais questões da vida. E a Bíblia nos relata que João provavelmente era um pescador de boas condições financeiras. João, pela narrativa das Escrituras, ele tinha um vínculo com o sacerdote. A sua mãe foi uma seguidora de Jesus e ajudou a suprir as necessidades ali, né, tanto de Jesus como também dos apóstolos. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, ficou aos cuidados de João após a partida do próprio Jesus. Então, demonstra que João e a sua família tinham boas condições financeiras. Então, mas há algo que talvez passe despercebido acerca de João nas Escrituras, né? Talvez não sei porquê, quando a gente lê, a gente talvez não consiga enxergar, mas João era uma pessoa cheia de ira, era uma pessoa que não tinha um coração mole, né? E nem um indivíduo amoroso antes de conhecer Jesus. Mas é claro, quando João se encontra com Jesus começa a agir na vida dele, tanto na pessoa de João como também ao seu redor. E nós podemos até comprovar essa questão da ira, né? A questão dessa tempestividade de temperamento de João pelas Escrituras. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 9, no versículo 64, a gente vai ver lá o relato de uma passagem, quando Jesus ele está ali, né, passando por Samaria. Os samaritanos, eles rejeitam, né, o ministério de Cristo,
E João ali toma as dores, né? João e o seu irmão tomam as dores para si e pergunta a Jesus: Senhor, olha, se tu quiseres, a gente pode fazer descer fogo dos céus ali e destruí-los, né? Mas de imediato Jesus ali, confrontando o ser de João, o repreendeu, dizendo que não era daquela maneira. Um outro exemplo de desamor de João, né, que comprova ali que ele não era essa pessoa, esse indivíduo amoroso, né, antes de conhecer a Jesus, está lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 38, né, quando João, ele vê ali um homem repreendendo demônios, né, ajudando pessoas oprimidas a serem libertas de demônios. E aí João logo também, novamente, toma as dores, chega naquele homem, pede para ele parar, né? Isso por quê? Porque aquele homem não era um dos apóstolos, né? Mas novamente João é confrontado na sua falta de desamor por Jesus. Então, eu posso citar também um terceiro exemplo que comprova, né, essa personalidade de João no início, né, da caminhada com Jesus. Outro exemplo, por exemplo, da falta de amor de João, ele vai ter um reflexo quando a sua mãe chega para Jesus e implora que tanto João como Tiago, né, se assentasse um de cada lado, ao lado de Jesus no reino do Filho, né? E novamente Jesus confronta ali, né, essa falha de caráter na vida de João. Agora, João é conhecido nas Escrituras como o discípulo amoroso, né? O discípulo a quem Jesus amava. Mas como? Como isso aconteceu? O que transformou João de maneira a ter, né, esse caráter, essa personalidade, né, esse íntimo do seu ser amoroso? Eu confesso, meus irmãos, que todas as vezes que eu leio João, o Evangelho de João, eu sou renovado no amor, né? Há uma profundidade assim sobrenatural, né, acerca do descortinar do que é esse amor, do que é viver esse amor, do que representa o amor de Cristo em nossas vidas. E então João ali, nessa caminhada com Cristo, João começa a passar por transformações. Então veja, João, como eu disse, era o discípulo que Jesus amava. E houve aqui um despertar de João para que isso começasse a crescer, né? Essa transformação começasse a desenvolver. Eu acredito, meus irmãos, que isso inicia quando João ele começa a perceber que era amado pelo seu Senhor, que era amado por Jesus. Então, quando João começou a perceber que era amado por Jesus, então João começou a se transformar numa pessoa amorosa. É tanto, para você ver essa questão, João escreve sobre isso. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, você vai ver lá João escrevendo, dizendo assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então João percebeu isso. Olha, eu só consigo dar aquilo que eu recebo, né? Eu só posso dar aquilo que eu recebo. E então João percebeu o quê? Que todo o amor de Jesus foi desprendido, né? Foi estendido até ele, foi derramado sobre a sua vida. E a partir do momento em que João percebeu esse amor de Jesus envolvendo a sua vida, João não criou resistência, né,
para receber e corresponder desse amor de Jesus. Ele começou a dar passos nesse sentido e nessa direção. É tanto que o amor, quando a gente lê aquilo que João escreveu, por exemplo, João escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João, escreveu o Apocalipse. Então, de todos os livros da Bíblia, João escreveu aí, vamos dizer, foi autor de cartas, de livros, né, pelo menos de 5 livros, né, livros e cartas, as 5 obras de João ali inseridas na Bíblia, né? Então João se torna a marca do amor, se torna essa marca registrada na vida de João, a ponto dele ser chamado de o apóstolo do amor. Então veja, nós precisamos mergulhar nesse momento, né, nesse pensamento de João, nesse entendimento que João teve, né, acerca do descortinar desse amor que Jesus teve por ele. Porque isso, meus irmãos, veio a fazer toda a diferença na vida de João, bem como no propósito que Deus tinha para a sua vida. O que João entendeu acerca de todo esse amor desprendido, né, todo esse amor derramado por Jesus, né, para João? João entendeu o seguinte: ele começou a ver a sua vida de uma maneira diferente, não da forma como antes ou como outrora, mas a partir da perspectiva de Deus, a partir de como Deus vê a sua vida, né? Deus vê a nossa vida por uma perspectiva, por um ângulo completo, do início ao fim. Deus vê como a nossa vida, ela vai se encaixar nos seus propósitos. Então João, ele teve esse entendimento, né? Ele entendeu que a sua vida, ela se encaixava nos propósitos de Deus. Isso só foi possível por quê? Porque João correspondeu a esse amor que Jesus teve por ele. Foi a partir desse amor que João começou a ver de uma maneira diferente. E João, a partir daí, começa a entender, né, o propósito da sua missão. Para você ter uma ideia, quando você está lendo o Evangelho de João, você vai ver que do primeiro capítulo até o último capítulo do Evangelho, João vai tentar dizer, né, vai tentar comunicar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. O que João quer dizer aqui? Que se Jesus é Filho de Deus, que se Jesus é Deus, então toda a honra, toda a adoração, toda a glória deve ser voltado para esse Filho, deve ser voltado para o Filho de Deus. Então, isso é um entendimento profundo, meus irmãos, em que João teve e começou a praticar, né, começou a desenvolver, não mais como outrora, né, não mais como outrora. Infelizmente nós somos ensinados, somos ensinados a usar as pessoas em nosso próprio benefício, né? A se voltar para nós mesmos, a alimentar o nosso ego, a querer a glória para si, né? E desvalorizar as outras pessoas. E João entendeu que a caminhada com Cristo não poderia ser dessa forma. Ele não poderia atrair a glória para si, mas ele deveria levar pessoas a glorificar o Filho de Deus. Então, esse é o propósito da missão com Deus, né? Ele há de ser Deus, o Filho de Deus, há de ser adorado e glorificado
por todas as pessoas, né? E João, então, ele começa a ter uma caminhada diferente, uma maneira de se mover diferente. Então João começa a estender esse amor que ele recebeu de Jesus para o próximo. Então, a maior prova do mundo de que Jesus é Filho de Deus é evidenciada quando seus seguidores, ele amam uns aos outros. Então, você quer uma prova do que é ser um seguidor de Jesus? É quando os seus discípulos, os seus seguidores, eles estendem esse amor uns aos outros. O amor que foi recebido agora é estendido. Ele vai ser correspondido, né, e estendido. E João, sabendo disso, ele, como eu disse para você, o amor se tornou a marca principal do ministério, né, do servir de João em toda a sua trajetória. E a gente tira daqui uma lição de que o mundo precisa saber que nós somos cristãos por causa do nosso amor, por causa do amor de Jesus em nossas vidas. Como eu falei, durante toda a vida, nós temos sido ensinados a usar as outras pessoas em vez de valorizá-las. É necessário, meus irmãos, mudar essa mentalidade, pois o amor, como está escrito em 1 Coríntios, o amor não busca os seus próprios interesses. E o que é esse amor? A Bíblia define, né, ela traz, através de alguns versículos na Bíblia, nós podemos até acrescentar um adjetivo, né, a esse amor, ou dizer o que é esse amor. E eu posso, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo de 1 a 2, eu posso dizer que o amor é um andar. Por exemplo, olha só o que diz o versículo lá de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 ao 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então veja, o amor é um andar. E se o amor é um andar, esse amor ele está em movimento. E para que a gente possa conhecer a largura, a altura, a profundidade desse amor, é necessário que a gente também venha andar, é necessário que a gente também venha a se mover na direção desse amor, ou seja, dar passos de demonstrações de amor em tudo o que se diz e em tudo o que se faz. Então, essas demonstrações de amor, elas precisam ser nítidas, elas precisam ser claras. Nós precisamos se mover nessa direção, na direção desse amor, do amor que Jesus teve por nós. E foram, meus irmãos, esses passos na direção do amor que o apóstolo João deu. Veja, quando a gente vê os relatos da Bíblia, você vai ver que no momento do batismo de Jesus, João estava lá. E há uma passagem em que Jesus está passando, e naquele momento João diz: olha, eis ali o Cordeiro de Deus. E o que é que acontece? João e mais outro que estava com ele correm em direção a Jesus. Então João começa a dar passos, e o primeiro passo que João deu quando descobriu que ali era o Cordeiro de Deus, que ali era o Filho de Deus, que ali era o Salvador,
que ali era o Messias enviado por Deus, João começou a buscar um relacionamento pessoal e contínuo com o Cristo, com o Messias. E veja, meus irmãos, João, nesse relacionamento pessoal e contínuo com Cristo, João vai ter momentos a sós com a pessoa que era o próprio amor de Deus. Jesus é o próprio amor de Deus. E João estava tendo um relacionamento com o próprio amor de Deus. João relata, né, lá no último capítulo do seu evangelho, de que, porque ali no evangelho de João, você tem os principais relatos, né, da vivência de Jesus, do seu ministério, né, nesta terra. Mas João fala que houveram outros relatos, mas que se ele fosse colocar no papel, se ele fosse escrever, né, ali passaria muito tempo escrevendo, porque foram muitos relatos. Então você imagine, João andou com Jesus aproximadamente de 3 a 3 anos e meio, ali, para nós pouco tempo, mas foram tempos de muita intensidade, de muita descoberta, de muita transformação, de um tratar profundo, né? De algo sobrenatural, de um derramar de amor assim sem igual sobre a vida de João. E João teve esses momentos a sós com Jesus. Eu posso imaginar na minha mente os momentos ali, João tendo esses momentos a sós e começando a aprender com Jesus mais, a ali fazer perguntas, né, acerca da sua própria vida. Ali, Jesus, sim, sobre a minha vida, Jesus, por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o propósito? Qual o seu propósito para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Então, meus irmãos, a cada encontro que João tinha com Jesus, ele conhecia mais Jesus, ele recebia mais dos seus ensinamentos, ele se envolvia mais nesse amor, ele era tratado nas suas emoções e principalmente no seu problema com a ira. A sua ira era confrontado com o próprio amor de Deus, que era Jesus. E esse vínculo, ele ficou tão forte, mas tão forte, meus irmãos, que quando a gente vê ali os últimos momentos de Jesus nessa terra, você vai ver que João não abandonou Jesus. João esteve com Jesus nas últimas horas da sua vida. Ele esteve quando os guardas o prenderam. Ele esteve quando ele estava sendo confrontado com Anás, Caifás. Ele estava lá. Ele esteve lá no momento da crucificação de Jesus. Os outros estavam espalhados com medo, mas o elo que existia entre João e Jesus era tão forte e esse amor foi correspondido de uma maneira tão profunda que João em nenhum momento pensou em abandonar o seu mestre. É tanto que Jesus, ele confiou, no momento da sua crucificação, Jesus confiou aos cuidados de João a sua mãe. Maria passou a ser mãe de João naquele momento. E eu lhe digo, meus irmãos, ninguém entrega os seus tesouros a pessoas desconhecidas. Não pense que Jesus vai entregar aquilo que é precioso a pessoas desconhecidas. Jesus vai entregar aquilo que é precioso a pessoas que mantêm um relacionamento pessoal e contínuo com Ele nessa caminhada cristã. Então veja, meus irmãos, nos seus momentos a sós com Jesus, João, como eu lhe falei, ele pôde lhe fazer
muitas perguntas acerca da sua vida e sobre o propósito de Deus em enviá-lo. Esses momentos a sós com Jesus, que João teve com Jesus, gerou em João uma convicção da missão que ele tinha com Deus. De tal maneira, meus irmãos, que essa convicção que João obteve, essa convicção começou a impulsionar, e de maneira que João viesse a prosseguir, até mesmo diante das mais diversas ameaças e penas, sofrimentos pelos quais ele passou, pelos quais ele sofreu. João, há relatos, de que João, em uma dos seus, ele foi mantido preso na ilha de Patmos, foi ali onde ele recebe a revelação do Apocalipse, e um desses sofrimentos que pelos quais João passou, dizem que João foi lançado numa panela com óleo quente, mas que no final das contas nada lhe aconteceu, Lançaram ele sobre essa panela de óleo quente, mas nada lhe aconteceu. Para você ver, meus irmãos, assim, Deus, Ele é Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele continua sendo Deus, continua operando, Ele não mudou, Ele continua operando de todas as maneiras para que o seu nome seja glorificado em todos os momentos, em todas as épocas, em todas as estações, em todos os lugares, na vida de todas as pessoas. Então, João, ele correspondeu ao amor de Deus. E essa correspondência de João para com o amor de Deus, meus irmãos, isso fez com que as revelações de Deus acerca do seu amor se descortinasse diante dos seus olhos. Então, quando nós correspondemos ao amor de Deus, às revelações de Deus, o entendimento, o conhecimento de Deus, do seu amor, da sua pessoa, começa a ser descortinado diante de nós, começa a se apresentar. Nós começamos a ter esses mistérios, começam a ser revelados, e passamos então a ter uma convicção diferente, uma caminhada diferente, um jeito diferente de se mover, de falar, de andar. Então, o próprio Deus, quando João corresponde a esse amor, o próprio Deus, ele começa a envolver João cada vez mais nessa missão. E João, ele pode agora ver e viver o propósito de sua vida conectado com a missão de Deus. João primeiramente corresponde a esse amor através de um relacionamento pessoal e contínuo. E Jesus, ao ver Deus, ao ver essa busca de João, esse compromisso de João, essa entrega de João, o próprio Deus começa agora a se relacionar, a envolver João cada vez mais, a encaixar a vida de João cada vez mais na missão que Deus tinha para ele. Meus irmãos, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Dificilmente pessoas descompromissadas irão assumir compromissos diante de Deus, irão receber responsabilidades
Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus contava o que João precisava saber no momento certo. Mas por que é que Deus contava o que João precisava ser no momento certo? Porque João estava envolvido com a missão que Deus tinha para ele. João estava comprometido com aquilo, com o amor que havia sido descortinado, o amor de Deus que havia sido descortinado na sua vida. João estava comprometido com essa aliança com Deus, com essas responsabilidades. João estava comprometido como eu posso definir numa palavra, com esse amor, né? Com esse amor, não existe outra palavra, com esse amor derramado, desprendido de Deus para com nós, através de Jesus. Então, a cada vez que João ia se mantendo fiel àquilo que ele ia recebendo, àquilo que ia sendo revelado, Jesus dava mais responsabilidades a João, né? À medida em que ele começava a ser fiel nas tarefas menores. Às vezes nós queremos assumir determinadas tarefas, né, quando na realidade, ou usar instrumentos ou ferramentas novas, quando na realidade as ferramentas que nos foi dadas estão ali paradas, né? Dadas por Deus, estão ali paradas. Nós não usamos nem as primeiras ferramentas que Deus nos deu, mas já queremos as ferramentas seguintes. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que as coisas elas não funcionam assim, né? Nós somos nessa caminhada cristã aperfeiçoados em todas as coisas. Então nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos nos aperfeiçoar nas primeiras ferramentas que Deus nos entrega, nas primeiras responsabilidades que Deus nos entrega, para depois passar para as responsabilidades seguintes. E estar em missão com Deus, meus irmãos. A gente pode ver ali que no momento em que João se dispôs a estar em missão com Deus, além de Deus forjar o seu caráter, a semelhança do caráter de Cristo, João ele agora passa a não ser mais servo, mas amigo de Deus. O servo, como a Bíblia diz, ele não entende o que o patrão tem em mente. Ele apenas cumpre aquela obrigação, porque ele é servo. Mas o amigo de Deus não. O amigo de Deus, ao amigo de Deus, Deus lhe revela todos os seus propósitos. Essa é a diferença entre o servo e o amigo. Não é dito ao servo aquilo que vai ser executado, ou aquilo que os propósitos que estão ali, que serão executados mais à frente. É dito somente aquilo que é necessário naquele momento. Mas ao amigo não. Ao amigo é revelado todos os propósitos. Então, meus irmãos, estar em missão com Deus vai nos tirar de uma posição infrutífera para uma produção de frutos que permanecerão. Então, nós precisamos ser despertados nesse sentido. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para entrar em movimento com Ele, para entrar na mesma sintonia, na mesma sintonia desse amor. Nós não podemos ficar de fora dos propósitos de Deus, daquilo que Deus já traçou, mas eu preciso conhecer esses propósitos. E como eu lhe falei,
Ninguém entrega os seus tesouros a pessoas desconhecidas. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu preciso me comprometer, assumir um compromisso nessa missão. Eu preciso me envolver nessa missão. É nessa missão em que os propósitos serão revelados, em que os propósitos serão descortinados. É nessa missão que eu vou saber realmente o sentido da minha vida, porque Deus me criou, porque eu estou aqui, qual o propósito da minha vida. Isso é uma pergunta antiga, né? O que é a vida? Por que eu existo? Muitos filósofos tentam compreender, né, esse sentido da vida, e Deus nos faz compreender esse sentido quando nós assumimos esse compromisso de estar nessa missão, de corresponder ao seu amor que foi derramado por nós. Nós precisamos assumir essa posição, porque nós precisamos produzir frutos que permaneçam, e são através desses frutos que seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles geram frutos que permanecem. Mas isso só será possível, meus irmãos, quando a gente corresponder ao amor de Deus. Então, Deus, ele fez de João um amigo fiel. Deus fez de João um amigo fiel, um discípulo dependente, enquanto o Senhor o guiava durante toda a sua vida. Nós nos deixamos nos enganar muitas vezes, quando achamos que podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, quando achamos que podemos viver fora do plano de Deus, quando achamos que pensamos que somos independentes, quando na realidade nós somos dependentes de Deus, dependentes uns dos outros. Então, essa mentalidade egoísta, né? Essa mentalidade que se isola, é uma mentalidade de morte, é uma mentalidade de destruição, é uma mentalidade que nos afasta de Deus. Deus nos fez para sermos os seus amigos, para ser amigo dele e ser dependente, porque Deus é Deus, e Ele projetou todas as coisas, foi Ele que projetou, que criou todas as coisas, que sabe o real sentido de todas as coisas, e nós só iremos descobrir esse real sentido quando nós entramos nessa caminhada, quando nós assumimos, né, o comprometimento de estar nessa missão com Ele. E há algo interessante, é que eu vou pedir aqui o meu auxiliar técnico, o pastor Tiago. Aqui a minha esposa disse que eu tenho o dom da palavra eterna, e eu não quero me exceder, né? Acredito que aquilo que eu precisava falar, aquilo que Deus colocou no meu coração, acredito que já foi falado aqui, mas nesses dias achei interessante quando fui convidado para ministrar essa lição, né? Nesses dias eu estava lendo o Evangelho de João. Como eu disse, cada vez que eu leio o Evangelho de João, meu amor, ele é renovado, né? O meu amor por Cristo, ele é renovado, há uma profundidade assim. João escreveu numa profundidade assim, imaginável, que não, eu fico maravilhado, fico até sem palavras para expressar o que eu sinto quando estou meditando no Evangelho de João. Mas algo me chamou a atenção nesses dias, principalmente no capítulo 18 de João, aonde a gente vai ter ali, nós vamos ver ali aquilo que nós precisamos buscar. Meus irmãos, nós precisamos
conduzir pessoas a glorificar a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele desce à terra, ele deixa a sua glória. E ele passa então a glorificar o Pai, para que o Pai possa glorificá-lo. O que eu entendo? Que hoje nós estamos em Cristo. E se Cristo foi glorificado, nós em Cristo também somos glorificados. E nós devemos corresponder a esse amor para que possamos estar junto com o Pai. Quando Jesus vinha buscar a sua noiva, e essa noiva precisa estar sem mancha, sem mácula, sem rugas, ela precisa estar pura, ela precisa ter na sua bagagem, quando o noivo vier buscá-la, ela precisa ter na sua bagagem coisas que correspondem, né, coisas que se assemelham ao seu noivo. E o amor de Deus é algo que nos assemelha ao Filho de Deus. E quando nós partimos nessa direção, nós também iremos ser glorificados pelo Pai. E há mistérios acerca que nós precisamos compreender, nós precisamos buscar um entendimento maior acerca do que representa essa glória, né? Acerca do que representa a glória de Deus em nossas vidas. E o que essa glória vai corresponder nessa caminhada, nessa terra, na caminhada com Cristo nessa terra, bem como lá nos céus, quando a gente se encontrar com o Pai. Então, era isso, não é? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, diante, né, do estudo aqui que eu recebi, né, e nós aprendemos aqui que João, o ponto-chave para que João pudesse se envolver na obra, e se envolver e ser envolvido nessa missão com Deus, de saber os propósitos de Deus para a sua vida, bem como encaixar a sua vida nos propósitos de Deus, foi ter correspondido ao amor de Deus, a andar em direção a esse amor. Então, começa por aqui, né? Por conhecer o amor de Deus. Conhecendo o amor de Deus, nós iremos conhecer o Pai, iremos conhecer o Filho, iremos conhecer o Espírito. E eu queria orar por você nesse momento, né? Vamos nos colocar em oração nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, por esta palavra e pelos frutos que essa palavra irá gerar nos nossos corações. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por esse tempo. Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelos exemplos que nós temos, ó Senhor, ó Pai, na Tua palavra. Jesus é o nosso maior exemplo, ó Senhor, e os discípulos que esteve com Ele, Senhor, homens fiéis, homens tementes, homens que se entregaram, ó Pai, diante da missão, Senhor Deus, que Tu tinha para cada um deles, homens, Senhor Deus, que entenderam, Senhor, que corresponderam ao Teu amor, e entenderam, Senhor Deus, que não devia olhar para a sua vida em si mesmo, Senhor Deus, ó Pai, de forma egoísta, Senhor, ó Pai, centrada no seu próprio eu, mas deveria olhar para a sua vida, Pai, da maneira, Senhor Deus, como Tu vês, Senhor, pela Tua perspectiva, pela Tua óptica, ó Senhor Deus, ó Pai, e eles deveriam olhar a sua vida, Senhor Deus, ó meu Pai, de maneira, Senhor Deus, que essa vida viesse a se encaixar, Senhor Deus, nos Teus propósitos, e eles, Senhor Deus, cumpriram bem, Senhor Deus, essa missão, ó meu Pai, eles conseguiram entender o propósito dessa missão, que era, Senhor Deus, de levar pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações, ó Senhor Deus, a Te adorar, Jesus, a glorificar o Teu nome, ó Senhor Deus, pois nesta terra nós vivemos para o louvor da glória do Teu nome, ó Senhor, e nós, ó Pai, Te pedimos, Senhor, nós queremos corresponder a esse amor, Senhor, nós queremos andar em direção a esse amor, nós queremos viver, Senhor Deus, esse amor,
Nós queremos, Senhor Deus, dar demonstrações claras, ó Senhor Deus, ó Pai, desse amor, em tudo que a gente vier a falar, em tudo que a gente vier a fazer. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Eu sei que o nosso caráter precisa, ó Pai, ser lapidado, ser moldado ao Teu caráter. Então vem, Senhor, e faz isso. Ó Senhor Deus, é o tempo, Senhor Deus, ó Pai, que seja tudo conforme a Tua vontade, não a nossa vontade. Nós queremos ser, Senhor Deus, aquilo que João foi, ó Senhor, um amigo fiel, ó Senhor Deus, um dependente de Ti, durante toda a sua caminhada nessa terra, Senhor. Nós Te agradecemos por esse tempo, Te louvamos e Te rendemos a glória devida, ó Senhor Deus. Oro, Senhor Deus, para que esta palavra, ela alcance, Senhor Deus, os nossos corações, ela alcance, Senhor Deus, o coração de todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo, Senhor Deus, esta mensagem, Senhor Deus, e produza frutos que irão permanecer para a eternidade, Pai. É isso que eu Te peço e oro no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, graças a Deus.